Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Esse livro que foi então uma sugestão do Earl Nightingale ali no livro dele O Estranho Segredo, que eu fiz uma minissérie, deram acredito 4 vídeos, se você quiser ver eu deixo aqui, onde ele fala sobre o estranho segredo daquelas pessoas, daqueles 5% da população planetária que conseguem viver a vida plena, a vida abundante em todos os setores. E o que os diferencia da grande maioria dos outros 95%, que ao contrário, com o mesmo potencial, porque Deus deu a mesma quantidade de neurônios para todo mundo, com o mesmo potencial, é lógico, tem algumas disparidades, mas isso é bem mais fundo, é bem mais porque nós não estamos aqui pela primeira vez, porque é da forma como eu acredito, tem tudo a ver com o início da nossa jornada, da nossa existência, com tudo que a gente já plantou, tem tudo a ver com as leis universais. Enfim, mas digamos que a priori todos têm as mesmas oportunidades e apenas 5% se sobressai. E ele diz então, ele sugere, então ele passa dicas lá muito valiosas nesse livro dele, O Estranho Segredo, que eu deixo aqui, e ele passa 30 dias, sugere 30 dias para que possamos estar colocando esse estranho segredo, trazendo para a nossa vida e fazendo essa mudança, essa virada de chave da falta de escassez para plenitude e abundância plena em todos os setores. E sugere, entre as sugestões que ele passa para esses 30 dias, é que façamos boas leituras. Ele sugere um dos livros que ele sugere é o do Napoleão Hill, esse Pense e Enriqueça. E o livro do Napoleão Hill, então, ele nos diz que ele tem um segredo, como que faz para pensar em enriquecer. Mas que esse segredo ele não está sendo dado de bandeja, ele está sendo diluído aí em cada um dos capítulos, cada uma das partes do livro, e que cabe a nós estarmos atentos, estarmos decididos e deliberadamente aqui presentes para entender a mensagem. E ele diz também que o segredo, na verdade, ele só está passando metade, porque a outra metade é a gente estar pronto, é nós estarmos prontos para assimilar o que ele vai passar. Então é isso. E lá nos vídeos anteriores, ele já deixou claro aí pra gente que há que se ter um desejo forte, um desejo que é aquilo, a gente tem certeza que é aquilo que a gente quer mais do que tudo na vida. Ele dá o exemplo da pessoa que queria ser sócio de Thomas Edison, que não tinha nem dinheiro pro trem, nem como se vestir, mas ele foi e era aquilo que ele queria. Na primeira a oportunidade que ele teve não era exatamente a que ele queria, mas ele aceitou porque ele queria e ele não abriu mão. E então há que se ter um desejo, há que saber onde se quer chegar e há que se ter persistência. E aqui no vídeo anterior terminou com a frase: tudo que a mente humana pode conceber e acreditar poderá alcançar. Eu já ouvi também que tudo que a gente pode visualizar é porque tá prontinho lá para descer. Então o livro dele vem em passos, por enquanto agora ele vai entrar em passos. Então esse é o passo número 1, que é em direção à riqueza. E o primeiro passo, então, anotem aí, gente, é o desejo. E aí vamos ver aqui como é que ele apresenta isso. Os sonhos se tornam realidade quando o desejo os transforma em ação concreta. Peça grandes presentes à vida e a estimulará a dá-los a você. E eu li um poeminha, acho que foi naquele livro A Universidade do Sucesso, do Og Mandino, que ele diz isso, que é um moribundo que no último momento de vida ele diz à vida: eu não entendi que se eu tivesse pedido mais você teria me dado mais. Então aquela coisa também, a quem pede será dado, quem bate a porta se abrirá.
Quando Edwin C. Barnes desceu do trem de carga em East Orange, New Jersey, há mais de 50 anos, poderia parecer um vagabundo, mas os pensamentos dele eram os de um rei. Esse é aquele que queria ser o sócio do Edison, que ele já deu ali um resumozinho do que aconteceu nesses vídeos anteriores. Enquanto se encaminhava dos trilhos da estação ao escritório de Thomas Edison, a mente dele trabalhava. Via-se na presença de Edison, ouvia-se pedindo uma oportunidade a ele de concretizar a consumidora obsessão da vida dele, o desejo ardente de tornar-se sócio comercial do grande inventor. E olha aqui, gente, ele diz, via-se, ouvia-se, e o Spencer Johnson, ali nos livros dele, Picos e Vales, e Quem Mexeu no Meu Queijo, que também são fantásticos, eu fiz 2 séries também aqui, posso deixar para você, senão é só ir ali no meu canal, que você pode ver. Ele fala que um dos segredos para se sair do vale e para conseguir encontrar mais queijo é a gente estar visualizando, ele chama de visão sensível. E visualizar, o melhor ainda que seja com 5 sentidos. Então é disso que ele está falando aqui também. Via-se na presença dele, ouvia-se pedindo, ou seja, construir tudo na visualização, na imaginação, que aí fica mais fácil. E também ele não estava ali sentado na casa dele dizendo, não vai dar certo, e visualizando desse jeito. Sem dinheiro, com roupa de pobre, sem dinheiro para o trem, ele deu um jeito, pegou e estava se encaminhando para encontrar o Sr. Edison, ou seja, ele estava agindo, estava fazendo o que se requeria. O desejo de Barnes não era uma esperança, não era um anseio, era um desejo agudo que transcendia tudo mais, era definido. Alguns anos mais tarde, Edwin C. Barnes novamente se postou diante de Edison no mesmo escritório em que conheceu o inventor. Dessa vez o desejo dele traduzira-se em realidade. Estava em negócios com Edison. O sonho dominante da vida dele tornara-se realidade. Barnes foi bem sucedido por ter escolhido um objetivo definido, colocando toda a energia dele, toda a força de vontade, todo o esforço, tudo por trás daquele objetivo. Ou seja, ele desejou, ele teve um objetivo e ele fez tudo o que cabia a ele fazer. Subtítulo: Nenhum caminho para a retirada. 5 anos se passaram antes que aparecesse a oportunidade que buscava. Para todos, menos para si mesmo, ele parecia apenas um dente a mais na engrenagem comercial de Edison. Na mente dele, porém, via-se como sócio de Edison a cada minuto, desde o dia em que começara a trabalhar lá. É um exemplo notável do poder de um desejo definido. Barnes conquistou o objetivo dele porque queria ser sócio de Edison mais do que qualquer outra coisa na vida. Criou um plano para atingir o propósito, mas destruiu todas as pontes atrás dele. Sustentou o desejo até tornar-se a obsessão dominante da vida dele e, finalmente, um fato. Ou seja, ele é bem forte aqui com as palavras. O desejo ele tem que se tornar uma obsessão. Ou seja, ele tem que ser aquela coisa que a gente vai para a cama pensando e que a gente acorda pensando e que a gente trabalha durante o dia para que aconteça. Quando se dirigiu a East Orange, não disse a si mesmo: tentarei induzir Edison a dar-me alguma espécie de emprego, mas sim, verei Edison e o avisarei de que vim para entrar em negócios com ele. Olha a diferença. Tentar é uma coisa, e tentar quase sempre está fadado a não dar certo, né? Então ele estava determinado. Eu vim para conversar com ele e dizer a ele que eu quero entrar em negócios com ele. Ele não disse: conservarei os olhos abertos para outra oportunidade, caso falhe em obter o que quero na organização Edison, mas disse:
Só há uma coisa no mundo que estou resolvido a obter e é uma sociedade comercial com Thomas Edison. Queimarei todas as pontes à minha retaguarda e arriscarei todo o futuro na minha capacidade de conseguir o que quero. Aqui quando ele fala de queimar as pontes, acho que ele vai falar ali, vem incendiar seus navios. Eu estava me lembrando dessa história daquele pessoal, aquele comandante que quando eles foram guerrear, atravessaram lá o rio, ele mandou queimar todos os navios, porque ou eles só poderiam sair de lá ganhando. Então é isso que eu acredito que ele vai contar, e é isso que essa pessoa que queria estar trabalhando com Edison fez. Não deixou a si mesmo nenhum caminho possível para a retirada. Tinha de vencer ou perecer. Eis toda a história do sucesso de Barnes. Ele incendiou os navios dele. Há muito tempo, um grande guerreiro enfrentou uma situação que lhe exigiu uma decisão capaz de lhe assegurar o sucesso no campo de batalha. Estava para mandar o exército contra poderoso inimigo, cujos homens excediam em número os dele. Embarcou os soldados nos navios, navegou para o país inimigo, desembarcou homens e equipamento, dando então a ordem de atear fogo aos barcos que os tinham transportado. Dirigindo-se aos homens antes da primeira batalha, disse ele: "Vocês estão vendo os barcos em chamas. Isto significa que não podemos deixar essas praias vivos a não ser que ganhemos. Não temos escolha agora. Vencemos ou perecemos." Essa história aí que eu acabei de que me veio quando eu vi, eu me antecipei. E é exatamente essa história que ele está contando. E aí, vencemos ou perecemos? Adivinham? Eles venceram. Porque ou vai ou racha. Não é? Tem que ser. Então, se a gente fica ali, não, mas se eu gostaria de ser sócio do Edison, mas se não der certo, eu vou ali tentar fazer uma outra coisa. Aí fica bambo, eu acredito. Acho que é isso que ele está ensinando. Tem que ter firmeza. Toda pessoa que vence numa iniciativa deve estar pronta a atear fogo aos navios, cortando todas as retiradas. Somente assim procedendo é que se pode ter certeza de um estado de espírito conhecido como ardente desejo de vencer, o que é essencial ao sucesso. Na manhã seguinte ao grande incêndio de Chicago, um grupo de comerciantes estava na rua State, vendo os escombros fumegantes do que tinham sido as lojas deles. Fizeram uma conferência para resolver se tentariam reconstruir ou se deixariam Chicago para começar outra vez, numa parte mais promissora do país. Chegaram à decisão, todos, exceto um, de deixar Chicago. Um comerciante que resolvera ficar e reconstruir apontou o dedo para as ruínas da loja e disse: "Senhores, neste mesmo lugar construirei a maior loja do mundo, não importando quantas vezes ela possa incendiar-se." Vontade, desejo, onde quer chegar, determinação, tudo aí. Isso foi há quase um século. A loja foi construída. Lá está ela hoje, monumento altaneiro ao poder do estado de espírito conhecido como desejo ardente. Teria sido muito mais fácil para Marshall Field fazer o que os colegas comerciantes dele fizeram. Quando as coisas ficaram pretas e o futuro parecia sombrio, arrumaram as malas e foram para onde as coisas pareciam mais fáceis. Note bem a diferença entre Marshall Field e os outros comerciantes, porque é a mesma diferença que distingue praticamente a todos os que têm êxito dos que fracassaram. Ou seja, aqueles que na primeira dificuldade jogam a toalha, esses não vão ter êxito. Isso que ele está voltando novamente. É essa a diferença entre aquele que persistiu, não é aqui que eu vou ficar, pegou fogo uma vez, porque quem me garante que não vai pegar lá no outro lugar onde eu for? Eu vou reconstruir, vou começar do zero, vou começar aqui mesmo. Todo ser humano que alcança a idade da compreensão do propósito do dinheiro anseia por ele. Ansiar não traz riquezas, mas
desejá-las no estado de espírito que se torna obsessão, planejar modos e meios definidos para adquiri-las, sustentar os planos com persistência, que não reconhece o fracasso, trará riquezas. Ou seja, aqui é ele explicando qual é a diferença entre anseio e desejo, que eu também não entendia. Então, quando a gente deseja, então a gente faz o que se requer. Enquanto a gente anseia, talvez seja que a gente fica ali esperando que vai cair do céu, né? Eu acredito que seja, pode ser que seja isso, pelo menos foi o que eu entendi. Não sei se é isso que vocês entenderam também. 6 passos que transformaram os desejos em ouro. Olha, gente, isso aqui até merecia... Deixa eu ver, não, mas dá ainda para fazer aqui. 6 passos que transformaram os desejos em ouro. Olha, isso aqui merece realmente ser escrito e ser feito direitinho do jeito que ele está dizendo. Afinal, são passos a serem seguidos. O método pelo qual o desejo de riquezas pode ser transmutado no equivalente financeiro dele consiste nos seguintes passos definidos e práticos. Primeiro, fixe em seu espírito a quantia exata de dinheiro que deseja. Não é suficiente dizer apenas, quero bastante dinheiro. Seja positivo quanto à quantia. Há uma razão psicológica para essa positividade que será descrita em capítulo subsequente. Segundo, determine exatamente o que pretende dar em retribuição pelo dinheiro que deseja. Não existe o algo de graça como realidade. Olha aí, gente. Gente, fixa exatamente o valor, e aqui são os passos do Napoleão Hill, eu já vi diferente, que deve deixar em aberto. Porém, quando eu fiz esse exercício, quando eu faço esses exercícios, eu sempre, no final, eu coloco isto ou algo muito melhor, porque assim, apesar de ter fixado, eu deixei uma fresta ali para o universo agir, para Deus agir como for o melhor. Terceiro, estabeleça uma data definida de quando pretende possuir o dinheiro que deseja. Quarto, crie um plano definido para levar a cabo o seu desejo e comece já, quer esteja pronto, quer não, para pôr o plano em ação. Explica o que é que você vai dar em troca e começa o plano para colocar o plano em ação, ou seja, agir, fazer o que se requer. Quinto, escreva uma declaração clara e concisa da quantidade de dinheiro que pretende obter. Fixe o limite de tempo para a aquisição desse dinheiro. Estabeleça o que pretende dar em troca do dinheiro e descreva claramente o plano através do qual pretende acumulá-lo. Aqui, então, passo a passo desses passos que ele está dando. Nesse quinto, então, tem que se escrever uma declaração concisa da quantidade que a gente quer, como já disse lá, determinar a quantidade, fixar o limite até quando a gente quer e estabelecer, dizer claramente o que a gente pretende dar em troca e qual é o plano que a gente vai fazer para colocar isso que a gente vai dar em troca em ação. Sexto, leia a sua declaração em voz alta 2 vezes por dia, uma vez antes de deitar-se à noite e a outra após levantar-se de manhã. Ao lê-la, veja, sinta e acredite-se já de posse do dinheiro, ou seja, aqui aquela parte lá que além da ação, que é o complemento à visualização. Ler, sentir, ver, usar os sentidos possíveis que cabem aí para já acreditar que já está de posse do dinheiro. É importante que siga as instruções descritas nesses 6 passos. É especialmente importante que observe e siga as instruções do 6º parágrafo, ou seja, leia a declaração em voz alta 2 vezes por dia, à noite e de manhã, e ao ler, fazer a visualização. É especialmente importante que observe e siga as instruções do 6º parágrafo. Você pode dizer que lhe é impossível ver-se de posse do dinheiro antes de tê-lo realmente. Eis como um desejo ardente poderá vir em seu auxílio.
Se você deseja mesmo o dinheiro tão avidamente que seu desejo chega a ser uma obsessão, não terá dificuldades em convencer-se de que o obterá. O objetivo é querer o dinheiro e estar tão resolvido a obtê-lo que você se convence de que o terá. E eu acredito aqui que para estar fazendo essa visualização, há que se colocar no presente, você se convence de que já tem, assim você pode se visualizar ali manipulando, tocando, sentindo o cheiro, o barulho que faz quando você toca as notas, a textura. Princípios que valem 100 milhões. Aos não iniciados, aos não versados nos princípios operantes da mente humana, essas instruções podem parecer pouco práticas. Será útil a todos os que não reconhecerem a segurança dos 6 passos saber que a informação que transmito veio de Andrew Carnegie, que começou como operário comum numa fábrica de aço, conseguindo, apesar do início humilde, fazer com que esses princípios lhe trouxessem fortuna muito maior que 100 milhões de dólares. Pode ser útil saber também que os 6 passos aqui recomendados foram cuidadosamente verificados pelo falecido Thomas Edison, que neles colocou o selo de aprovação, considerando-os não só os passos essenciais para a acumulação de dinheiro, mas para atingir qualquer objetivo. Ou seja, ali no lugar do valor do dinheiro, então ele está dizendo que pode ser colocado outro objetivo. Se a gente quer um parceiro, se a gente quer um emprego, se é saúde, ali no lugar, então, nos 6 passos, no lugar do desejo, a gente coloca, então, ao invés do dinheiro, a gente coloca o que a gente está buscando, qualquer objetivo. Os passos não exigem trabalho árduo, não impõem sacrifícios, não requerem que você se torne ridículo ou crédulo. Aplicá-los não exige grande educação, mas a aplicação bem-sucedida desses 6 passos exige imaginação suficiente para possibilitá-lo a ver e entender que o acúmulo de dinheiro não pode ser deixado ao acaso ou à boa sorte. É preciso compreender que todos os que acumularam grandes fortunas passaram primeiro por muito sonho, esperança, anseio, desejo e planejamento antes de adquirir o dinheiro. Ou seja, o trabalho que se requer, não cai do céu assim, de repente. Há que se ter paciência, há que se ter o desejo, ter como é que vai, ter um propósito, ter um plano e ter paciência, soltar. Então aqui eu deixo aqui para vocês, então para a gente possa trabalhar bem, não deixar muito longo esse capítulo, para que a gente possa trabalhar bem esses 6 passos, que eu confesso, eu acredito agora, eu tô lembrando até, eu já fiz um outro vídeo, porque tem essa parte ali na Universidade do Sucesso, logo no início do canal, que eu trazia partes ali daquele livro, A Universidade do Sucesso, de Og Mandino. Tem essa parte do livro Pense e Enriqueça, e aí eu já fiz um vídeo aqui com esses 6 passos, e confesso para vocês que eu não segui realmente fazendo todo dia. Eu fiz o início, mas deixei também. Então, de novo, vamos ver se dessa vez agora, como eu estou dizendo para vocês, eu decidi estar gravando os vídeos para o YouTube para ver se isso me impulsiona também. Se assim, compartilhando com vocês, vocês vão fazer, eu faço também, e assim eu consigo parar de me auto-sabotar. Então, o meu desejo é que vocês consigam colocar esses 6 passos em ação, consigam fazer como ele está dizendo, já que está dizendo, e entender que isso que ele está dizendo, que as grandes a quantidades de riqueza e outras coisas, ele diz que isso não precisa ser necessariamente só para dinheiro, que qualquer seja o ardente de desejo, a gente tem que ter sonho, esperança, anseio, desejo e planejamento antes de adquirir. Então vamos lá colocar todo esse fomento aí, toda essa nossa força de vontade dessa vez
para a gente estar saindo aí, dando esse salto quântico, passando a fazer parte daqueles 5% que entenderam isso, daqueles 5% que, como Oprah Winfrey, uma das mulheres mais ricas e bem-sucedidas do planeta, vive, que, como ela diz, é o sonho de Deus. E sonho de Deus não pode ser com falta e escassez. O sonho de Deus é de abundância e plenitude em todos os setores. Eu tenho certeza absoluta, esse Deus que eu acredito, Deus que é pai, mãe, todo amor, toda bondade, é proprietário e dono de tudo, ele não pode estar sonhando menos do que uma vida plena de abundância em todos os setores, para todos da criação dele, para mim e para você. Então, é isso que eu desejo, que a gente chegue, entenda isso e que isso funcione para a gente, e que esses 30 dias aí que o Earl Nightingale diz de fazer para chegar a fazer parte desses 5% que alcançaram esse patamar de prosperidade, que eles possam ser duráveis, eles passam para ser muito mais do que 30 dias, que o restante da nossa vida a gente viva dessa forma, para que nós também possamos ajudar os outros a prosperarem. Tá bom, gente? Muito obrigado por terem vindo comigo até aqui e eu espero contar com vocês no próximo vídeo. Tchau!